Olá, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite, Tudo bem, doutora? A tudo doutora Júlia está bem? Boa sem noite. vídeo. A gente não tá te vendo. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Legal, muito Bom, obrigado. Boa noite, Júlia. Boa noite, Thalita. Tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo certo. Doutora Júlia, eu queria Tudo. agradecer, né, a sua presença aqui hoje, falar um pouquinho desse tão importante, né, tema, que a doutora Júlia já é parceira nossa da Astec faz bastante tempo, e aí é especialista, né, na odontologia legal. E além de ser ortodontista também. Então, ela tem muita informação legal hoje para passar aqui para gente nessa parte aí da odontologia legal. E outra coisa, é um tema que qualquer um que tem CRO tem que se preocupar, né? Ou qualquer um profissional da área de saúde, de forma ampla, geral. Claro, a gente Sim. vai focar na odontologia, mas muitas vezes é subestimado, né, a responsabilidade civil perante o paciente, o que que você tem. Eu acho que a Júlia vai deixar bem claro isso, né? Vai ser muito legal de ter essa visão. Júlia, por favor, fique à vontade aí, se quiser se apresentar, compartilhar slide, fique à vontade aí, você contar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre responsabilidade civil. Tá bom. Vou baixar uma apresentação aqui que eu fiz no PowerPoint. Eu vou falar um pouco do Código de Defesa do Consumidor e vou linkar com alguns processos reais, né? Para a gente ver, né, as formas, né, que a gente tem que lidar com nossos tratamentos para evitar um possível processo. Eu vou começar enquanto você vai compartilhando a tela aí, vou te fazer pergunta já. Tem aumentado processos? Você que, né, é uma pessoa que está na área, está nesse segmento, você enxerga que tem aumentado os processos de responsabilidade civil? Ai, eu vou dizer assim que ao mesmo tempo que tem aumentado também a quantidade de especialistas em odonto legal e às vezes aparecem alguns estudos mostrando o aumento de casos, mas depois da pandemia tem se falado que tem aumentado mais os casos, tá? Tá. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, Sim, Então perfeito. tá, então eu vou usar a mesma aula que eu dei no Clube Selfie da doutora Pri. Então, em legal. homenagem a ela, já deixei até a tela aqui. Legal. Vou me apresentar, eu sou cirurgiã dentista, meu CRO principal é do Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande do Sul, mas tenho CRO em São Paulo também. Sou especialista em radiologia, ortodontia e odontologia legal. Estou cursando mestrado agora em DTM também. Eu atuo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Trabalho para duas empresas também, sou speaker da EdTech, com muita honra. E também atuo na Câmara Técnica do CRO do meu estado, na Câmara Ética. Então, eu começo aqui com esse livro que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos, que trata sobre decisão. E tem um capítulo que fala de uma corretora de seguros que ela estava buscando os melhores clientes para ela, e no caso eram os clientes menos processados, que eram os melhores clientes para elas. Então, ela chegou à conclusão que não eram os piores profissionais que eram processados, e sim aqueles que não sabiam lidar com as frustrações dos pacientes quando ocorria algum dano, algum erro. Então, não tem nada a ver com a qualificação do profissional, e sim da forma como a gente lida com o nosso paciente quando acontece algum problema durante o nosso tratamento. Então, o suposto erro odontológico, que eu falo em suposto, porque muitas vezes o cirurgião dentista pode ser processado sem ter cometido, né, nenhuma infração, mas pelo simples fato do paciente não ter ficado satisfeito com o procedimento. Então, a gente pode ser processado pela Constituição, Código de Defesa do Consumidor, que é o que eu mais vou falar hoje, o Código de Ética Odontológica, LGPD, Código Penal, entre outros. Aqui a gente, mais adiante, eu vou falar um pouquinho do Código Civil também. Então, no artigo 5, inciso 10, menciona. Opa, peraí. Isso. Então, no inciso 10 fala sobre a LGPD, que a intimidade, a vida privada, a honra a imagem do paciente, ela é inviolável. Então, a LGPD, que é uma lei relativamente nova, para que não está passando, ela trata justamente desses dados sensíveis, que é a imagem do paciente e os dados pessoais. E aí vai muito para nossas redes sociais, que a gente muitas vezes posta casos de pacientes sem o consentimento deles. Muitas vezes a gente posta imagens do ambiente de trabalho
sem o paciente ter conhecimento, e depois vai ficar sabendo nas redes sociais. E também nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente compartilha casos. O ideal é a gente compartilhar radiografia, alguma imagem da boca, mas não compartilhar uma documentação ortodôntica completa, que apareça as fotos de rosto do paciente, que às vezes nem tem necessidade na nossa dúvida, né? E tanto nome, endereço, idade, data de nascimento, isso aí são dados sensíveis. Os grupos de WhatsApp são grupos livres, né? Então, daqui a pouco eu estou num grupo aqui da EdTech, achei um caso legal, vou levar para um caso de professor, e esse dado sensível do paciente vai indo adiante. Quando a gente, no caso, se é o meu paciente, eu sou responsável por aquele documento. Tanto que as clínicas de radiologia já, todo mundo já assinou algum termo digitalmente, se considerando responsável também por aquele documento. Então, isso aí é bem importante. É muito interessante a gente tratar com nossos colegas, nossas dúvidas, nossos casos, mas tem que ter todo esse cuidado, né, de prezar pela privacidade do paciente. Outra coisa que acontece muito nas redes sociais é esse tipo né, para o paciente não ser identificado, que antigamente era bem aceito, mas hoje em dia não tem como identificar quem é o paciente aqui. Então, no nosso caso, como é boca, a gente não precisa mostrar o rosto do paciente, a gente pode mostrar só a boca do paciente. Claro que se tu tratar com o teu paciente, posso utilizar a tua foto, não tem problema, mas o ideal é não, porque o paciente daqui a pouco pode até revogar esse direito que ele te deu de imagem, certo? Mas o principal aqui a gente vai falar do Código de Defesa do Consumidor, que é o código que estabelece a defesa do consumidor. Então, ele é em prol do consumidor. Só que se a gente trabalhar de acordo com esse Código de Defesa do Consumidor, a gente também vai acabar se protegendo. Então, nós somos o fornecedor que a gente presta o serviço. O nosso tratamento odontológico é um serviço. Por mais que a gente venda um alinhador, uma placa de bruxismo, é um produto oriundo de um serviço. O paciente não pode nos devolver e a gente vender para outra pessoa. Então, a gente tem que avaliar a questão do Código de Defesa do Consumidor da prestação de serviço. Então, são direitos do consumidor, a proteção à vida e a segurança contra os riscos dos nossos tratamentos. Então, todos os nossos tratamentos geram riscos para o paciente. Por mais que tu faça uma restauração, o paciente pode vir a perder um dente. Então, desde o procedimento mais simples, o ideal é que a gente tenha um termo de consentimento livre esclarecido, considerando todos os riscos que tem daquele procedimento, certo? Mesmo que tu vá fazer uma ortodontia, vai ter extração por outro profissional, coloca no teu termo de consentimento os riscos dessa ortodontia, os riscos dessa extração, de tu não conseguir fechar adequadamente o espaço. O paciente tem que estar consciente das coisas que podem dar errado ao longo do tratamento. A proteção também contra a publicidade enganosa e as cláusulas abusivas dos contratos, que eu acho que vem aqui na sequência. Então, assim, todos os nossos contratos, eles têm que ser beneficiar tanto o paciente como o profissional. Existem os contratos unilaterais, que são aqueles que só beneficiam o profissional. Então, esse contrato, ele pode perder a validade mais adiante. Então, tem que ter os deveres do paciente e do profissional no nosso contrato. E também, ela fala sobre a reparação de danos, né? Então, o paciente, se sofrer um dano e for julgado que realmente ocorreu dano, a gente vai ter que reparar esse dano. Então, o paciente, ele, num processo, ele pode, por exemplo, vamos supor que a gente vai colocar uma prótese fixa aqui num dente da frente. O dano moral, se essa prótese não der certo, tá? O dano moral que a pessoa passa, né? Todo o transtorno de ficar soltando uma prótese, o dano estético, como a pessoa fica, o dano material que a pessoa gastou com esse trabalho, o dano emergente é o que ela vai gastar e o lucro cessante é o que ela deixou de ganhar. Por exemplo, uma modelo que deixou de trabalhar por conta do teu tratamento que levou 6 meses. Maurício, está batendo foto, tá? Posso tirar? Posso passar? Não ouvi. Então, aqui é a primeira casuística de lucro cessante, tá? Que eu falei para vocês que é o que a pessoa deixa de ganhar. Então, esse caso é um caso de cirurgia ortognática, onde o paciente ia se submeter à cirurgia em janeiro, e ele perguntou para o dentista se em abril ele estaria apto a viajar para fora do país, porque ele tinha uma oferta de emprego fora do país. Foi feita a cirurgia, só que acabou tendo um problema que ele teve uma perfuração do septo nasal. E ali ele teve esse conhecimento ali por março, entrou a pandemia, entraram as cirurgias
eletivas não podiam ser feitas, né? Então, esse paciente só foi poder fazer a cirurgia em outubro de 2020. E aí ele teve um problema, aspirou saliva, fizeram uma tomografia do pulmão, deu imagem que confundia com Covid, ficou um tempo no isolamento e só teve alta em final de outubro. Então, esse paciente, no caso, por conta dessa cirurgia que não deu certo, ele acabou perdendo o emprego e acabou entrando com um processo contra os profissionais. Aqui é uma outra casuística de lucro cessante. Então, essa aqui é uma paciente que ela procurou uma ortodontista. Júlia, posso interromper? Fiquei curioso, né? Eu não sei se você pode falar, não pode falar, mas qual que é a conclusão daquela história, né? O Não profissional tem entrou com uma ainda. cirurgia. Ah, não aconteceu ainda a conclusão. Não, Tá, é tudo demorado. Eu tenho algumas sentenças aqui, outras tá, não. tá Aquele bom, tá ali já bom. teve a perícia, tá? E, na verdade, o dano ocorreu, de fato, né? Então, isso aí, até eu estava conversando, agora vou um pouquinho adiante, estava conversando com a Buco lá do consultório, que ela tinha um caso de ortognática também, e o paciente, ele não... Deixa eu só abrir a janela aqui um pouquinho. E o paciente, ele não estava conseguindo fazer um convênio para fazer a cirurgia. E aí ele disse assim, não, eu vou juntar o valor da cirurgia e a gente faz a cirurgia. Daí eu falei, Karen, não dá, porque se tiver alguma intercorrência, se porventura ele ficar internado uma semana no hospital, aí o paciente depois entra com processo, que a nossa cirurgia que ia custar, sei lá, 30 mil reais, custou 50. Então a gente sempre, eu aprendi com a odontologia legal a pensar no que pode dar errado. Aí, sabendo que pode dar errado, eu sigo adiante, tá? E cirurgia ortognática dá muito problema, assim, tanto de negativa de convênio, sabe? E aí depois o paciente entra com processo. E o ortodontista acaba se envolvendo sempre, né? Vou adiante, certo? Não sei se esclareci. Obrigado, sim, esclareceu. Eu que estava curioso, mas você vai botar a sentença quando tiver. Tá bom, eu não vou entrar Tá, muito daqui a mais. isso aí, vai daqui uns 4, 5 anos a gente conversa, que demora. Tá certo. Esse caso aqui, então, a paciente procurou uma ortodontista, ela tinha luxação, então essa ortodontista trabalhava com ortopedia, outras especialidades, tentou tratamento com placas, que não resolveu e resolveu iniciar o tratamento ortodôntico. Essa paciente era professora municipal de educação física e ela também dava aulas de yoga. Então, ao longo do tratamento, foi piorando a situação dela, que ela acabou parando de trabalhar e perdeu, né, todo o dinheiro. Ela se encostou, no caso aqui a gente chama de se encostar, né, no INSS, mas todas as aulas particulares ela acabou perdendo. E entrou com ação. Só que nesse caso eu tenho a sentença, Maurício. Então aqui tem um trecho da sentença. Para matar minha Então, curiosidade, né? Curioso. então aqui, nesse caso, a sentença foi improcedente, tá? Por quê? Porque a paciente já ingressou nesse tratamento com as dores, e no final lá do processo, ela já tinha melhorado. Então, foi o tratamento, o juiz avaliou que todos os tratamentos corroboraram para a melhora dela, e a parte ortodôntica, está escrito aqui, ó, ortodontia, não podemos dizer que a ortodontia não atingiu os objetivos. Então, ela acabou com os arcos alinhados. Então, ali mais adiante eu vou falar sobre o nexo causal. Não foi encontrado o nexo causal, porque o problema era pré-existente e o tratamento ortodôntico melhorou. Então, a gente entra naquela questão da obrigação de meios. O tratamento ortodôntico corrigiu os arcos e ele foi um dos fatores que melhoraram a questão da paciente. Então, nesse caso, a gente tem a sentença improcedente. Só que... Ai, tá demorado isso aqui. A paciente entrou com recurso. Então, o que que acontece? O dentista não perdeu a ação, aí a paciente vem com novos argumentos tentar reabrir o processo. Então, isso é bem comum que de acontecer também. Então, ainda não tenho desfecho para te dar. Então, Vou aqui, ficar curioso ainda. são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos com a inversão do ônus da prova. O que que significa isso? O ônus da prova são as provas. Então, o paciente ele simplesmente pode entrar com um texto dizendo o problema que a gente causou e o dentista que vai ter que juntar a documentação para se defender, para provar que ele não causou aquele erro. Então, por isso que é importante a gente ter o termo de consentimento, o contrato, o prontuário sempre assinado,
anamnese bem preenchida, todas as consultas assinadas pelo paciente. Eu uso o prontuário de papel, mas existe prontuário digital que tem assinatura do paciente, porque também se tu tem um prontuário que tu escreveu tudo e o paciente não assinou, ele pode não reconhecer aquilo ali como verdadeiro. Então, a assinatura do paciente é sempre bem importante, tá? Porque é a gente que vai ter que se defender. Por mais que o paciente junte alguns documentos no processo, a gente tem que se defender. E o que vai nos defender é o nosso prontuário bem completo. E isso é outra parte ruim, né? Que o fornecedor, que somos nós, responde independente da existência da culpa. Que foi aquele caso ali da professora de yoga. A dentista não fez nada errado, foi processada, teve que se defender, teve todo o transtorno emocional, transtorno financeiro, né? Porque, na verdade, a paciente tem que pagar, mas nunca paga exatamente o custo que a gente teve. Então, a gente, independente da culpa, a gente pode ser processado, mas a responsabilidade, sim, daí a gente só vai pagar por esse erro se for verificada a culpa. Entenderam? Júlia, tem uma pergunta aqui, da doutora Wanda, se em cada consulta tem que ser assinado. Cada consulta tem que ser assinada. E uma coisa que eu não faço, que eu deveria fazer, é colocar. Vamos supor, o paciente tem consulta às 3 horas, ele chegou 13h15. Tem aqueles pacientes que sempre chegam atrasados. Eu sou uma dentista que sou pontual, então se o paciente chegou atrasado, a hora dele vai ser menor. Eu vou fazer o tratamento dele correndo, porque eu não vou atrasar o próximo. Então, assim, toda consulta tem que ser assinada, e o ideal é que tu ainda bote o horário que o paciente chegou, né? Porque isso aí, porque esse prontuário é a tua prova. Depois, se o tratamento não der certo, o paciente vai dizer que o problema todo foi tudo. Aí tu pode dizer, não, ele não escovava os dentes direito, ele chegava atrasado, ele faltava a consulta. Paciente no meu consultório, quando falta a consulta, eu boto no prontuário, falta a consulta. E aí, claro, ele não assina essa, na próxima ele assina. Deveria assinar, mas não assina. Mas é que eu faço confirmação por WhatsApp, então o meu WhatsApp vai corroborar com o meu prontuário. E Respondido? nesse mundo digital que não tem onde assinar, Não, como então, que a gente existem, trabalha? existem prontuários que tem como assinar. Eu indico papel, entendeu? Mas eu sou arcaica. Então, já quem não quer ter o papel, que procure algum prontuário. A doutora Priscila sabe os que são. Os que, ela tem um que é assinado. Depois passam para ela. Tem que assinar. Aqui uma casuística de sisos. Aí esse aqui que vai falar do Código Civil. Então, esse aqui é um paciente que chegou para o tratamento ortodôntico numa clínica. E agora que tem imagem, eu botei a imagem da fotinho, eu peço para ninguém fotografar, tá? Então, ela entrou para o tratamento ortodôntico, fez o tratamento ortodôntico, depois de um tempo, ela buscou um dentista para algum outro tratamento que verificou essa questão dos sisos. E provavelmente pediu para ela, nossa, tem alguma radiografia anterior para ver, né, por que esses sisos chegaram nessa situação. Então, ela falou que tinha feito um tratamento ortodôntico e entrou com processo contra o ortodontista por omissão. Porque o ortodontista, o paciente, ele pode até saber que eles têm sisos inclusos, mas ele não sabe a situação. E nós, como dentista, a gente tem responsabilidade de, pelo menos, encaminhar o paciente para profissionais habilitados. E o paciente também, ele vai para um buco que vai falar os prós e contras de extrair ou não, mas o paciente tem que ter a consciência disso. E nesse caso, omitiram da paciente, trabalharam de primeiro molar a primeiro molar nos 2 arcos e acabaram negligenciando os sisos da paciente, que, ó, aqui é o Código Civil, ó, ação ou omissão voluntária. Chegou nessa situação que é muito mais complicada, né, para extração. Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. O paciente está com cárie, tem uma endodontia, encaminha, informa, coloca no prontuário que tu encaminhou e o paciente assina. Outro caso de planejamento, a gente tem que ter os nossos documentos também bem certinhos. Por exemplo, essa panorâmica de boca aberta não tá certa, né? A gente tem que mandar para a clínica, ó, faz uma nova panorâmica. E aqui que eu quero perguntar se alguém consegue ver alguma particularidade nesse exame que não seja a boca aberta, além de ela estar virada. Até eu botei virada, que é assim que chegam os documentos pra gente. Se alguém quer Nossa, tem falar. muita particularidade. Não, não tem. Restauração não é. Mas o segmento anterior é praticamente invisível e não dá para visualizar aqui direito, É. né?
Então, Então, é assim, a deu uma gente não viu. deformação aqui explícita. Isso aqui é o avental de chumbo, tá? Isso aqui é uma imagem de avental de chumbo. Sim. Mas então, o profissional também não viu nada. Mas eu vou falar para vocês porque eu já sei, tá? Aqui Um tem um canino, ó, dente. o É um 33, canino. Uhum. tá? Só que o pessoal, a pessoa que montou o aparelho não viu. Aí foi fazer uma radiografia mais adiante, tinha montado o aparelho, aqui são dentes descidos, e aí verificou que tinha um canino. Aí verificou, então, vamos fazer a tração do canino. Passou, tentou a tração e não veio. Então, eu, como sei do processo, nesse momento não foi verificado esse fio de osteossíntese e não foi conversado com o paciente. O paciente, ele tinha sofrido um trauma quando criança. Aqui, provavelmente, é o 32. Então, eles acabaram ficando inclusos. Aqui talvez tenha uma linha de fratura, mas aqui também. E o paciente entrou com o processo porque chegou nessa situação. Então, lá no início, não foi dito para ele que ele poderia perder os dentes, né? Então, aqui já se torna um caso mais complicado, a remoção desses dentes, colocação de enxerto para colocação de implante. Então, assim, chegou um exame ruim, chega muitas vezes a tele de paciente de boca aberta, criança principalmente, né, que não está bem ocluído. E essa pequena oclusão a gente até consegue fazer a avaliação do caso, né, às vezes olhando só a criança. Mas se tu sofreu um processo mais adiante nesse caso e tu não tá com o exame bem feito, isso aí vai contra ti. Esse caso aqui é exorbitante, o defeito da imagem, né? Mas uma coisa pequena numa tele de criança também é importante. Então, veio um exame que não está bem feito, tem que pedir para repetir. É ruim, eu não gosto de mandar meu paciente de volta para a clínica para repetir, mas o nosso exame inicial bem feito é a nossa defesa. Então, o nosso serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, da forma que foi feita, do resultado e os riscos que se esperam. Então, assim, tratamento ortodôntico tem riscos. Então, colocar no termo de consentimento os riscos, tá? E a época que for fornecido fala sobre os prazos decadenciais para reclamar depois. Aqui tem um caso de não propor tratamento desnecessário, que eu não tenho imagens, não coloquei porque é um caso mais atual, mas a paciente buscou a clínica para colocação de implantes no 16, 26 e 46. Então, ela tinha os espaços dos dentes e a clínica disse: não, tem que botar aparelho ortodôntico para abrir o espaço, tem que corrigir, criar espaço, correção da mordida cruzada, classe 2, linha média. A paciente ficou 3 anos de aparelho e não removiam, não removiam. A clínica chegou a colocar os implantes ficaram perfeitos, ela foi para outro profissional, que disse: não, tu tem que fazer correção da mordida cruzada, classe 2. Ela disse: não, mas eu estou 3 anos fazendo. A clínica não tinha modificado em nada a boca dela, tinha apenas deixado ela com o aparelho aquele tempo e colocado os implantes. Então, isso também é importante, né? Fazer o que o paciente busca, às vezes não tem realmente espaço, mas se tu vai propor um tratamento ortodôntico para abrir espaço, abre o espaço, né? E corrija as coisas que tu planejou ali no início. A gente não vai ser responsabilizado quando não tiver defeito no nosso trabalho, que foi aquele caso primeiro lá da professora de yoga, ou quando a culpa for exclusivamente do paciente. E aqui tem um outro caso que eu não tenho imagem, mas é um caso de ortognática também. O paciente foi fazer ortognática, consultou o ortodontista, consultou o buco e precisaria fazer enxerto de crista ilíaca. Foi no ortopedista. Nesse momento, ela relatou para ele um desconforto abdominal, ele encaminhou para um outro profissional, para um gastro. Foi feita a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia, só que no pós-operatório a paciente descobriu que o desconforto era um pólipo no estômago. Então, por conta disso, ela ficou preocupada, que poderia ser um câncer, não fez o pós-operatório ortodôntico, não fez fono, não fez físio, não usou elásticos, e o tratamento ortodôntico acabou dando errado. Então, nesse caso, a culpa é exclusiva do consumidor. Está sendo vista outras coisas nesse caso, mas a questão ortodôntica e a cirúrgica não teve problema, foi o pós-operatório que acabou não sendo realizado. E tinha contrato, termo de consentimento, tudo isso, o paciente sabia que era necessário pós-operatório. E nesse caso tem várias conversas adiante, e foi essa a situação. A paciente teve que fazer também uma endoscopia logo após a cirurgia. Então, a gente responde sobre os vícios de qualidade nos nossos tratamentos,
De que forma? Ou a gente refaz o serviço sem custo para o paciente, ou a gente devolve o dinheiro, que é um problema, né? Quando realmente tem problema, tudo bem devolver o dinheiro, mas muitas vezes as pessoas alegam, se tu devolver o dinheiro, tu está assumindo a culpa, né? Ou o abatimento proporcional do preço num próximo tratamento. Tu também pode, às vezes o paciente perde a confiança no profissional, tu também pode confiar uma segunda pessoa, uma terceira pessoa esse tratamento. Por exemplo, o paciente, não quero mais tratar com a Júlia. Aí eu encaminho para a Thalita, combino com a Thalita o valor, isso pode ser feito também, tá? E sobre as garantias, tá? O nosso tratamento ortodôntico, ele tem garantia de 90 dias, tá? Quando a questão funcional e estética terminou o tratamento ortodôntico e botou a contenção, a contagem do prazo é a partir da entrega efetiva do produto, ou término da execução do serviço. A ortodontia termina na entrega da contenção. Então, o paciente tá satisfeito com o sorriso, tá bonito, tô comendo direitinho. Depois de um mês, chama para revisão. Tá usando a contenção? Tô. Tá tudo bem? Tudo bem. Depois de 3 meses, chama. Então, essa questão estética e funcional, depois de 90 dias, até eles podem reclamar, mas pelo Código de Defesa do Consumidor não cabe. Ele pode reclamar por vício oculto, que eu vou falar mais adiante, que são problemas que talvez ele vai descobrir mais adiante, como uma reabsorção, ou, ou sei lá, alguma fratura, algum outro problema. Mas a questão funcional e estética é 90 dias. Deixa eu, Júlia, abrir um parênteses nesse comentário sobre a validade, né? Imagina eu fazer um tratamento ortodôntico de 2 anos e ele tem 90 dias para ficar estável se o paciente usar contenção. Usar contenção, se usar contenção, né? Se usar contenção, tem que ficar estável 90 dias. E aí eu estava conversando com um colega nosso, o Dr. Jorge Rodrigues, já um profissional muito experiente, né? E ele levantando justamente a questão da contenção e é aquela visualização da ortodontia, né? Eu alinho e nivelo o dente, quero que fique alinhado o resto da vida. Eu vou usar contenção o resto da vida. E se a gente pensar em biologia, qualquer área, seja odontológica ou médica, nada é para sempre, né? Então eu vou fazer um procedimento, vamos lá, um procedimento plástico na face. Aquilo vai ter uma estabilidade por X tempo e depois regride. Então, nesse mesmo conceito, né, vou fazer um tratamento agora, tá? O ROF, tanto em moda, né? É algo que é Uhum. periódico, de forma periódica você tem que fazer essa correção. E aí entra a questão, será que a ortodontia não teria que ser assim? Você quer o dente alinhado, você tem que tratar ortodonticamente cada 5 anos. Então, o mesmo paciente ele teria que ter essa visão, que não é um É, tratamento estável, o resto da vida estável, né? Não tem alteração de é, é, desgaste de dentários, tem alteração de suporte ósseo. Só para abrir um parêntese nessa questão, né, que eu não sabia, não tinha visão no 90 dias de garantia, que pelo vai Código contra de esse Defesa do conceito, né? Consumidor. É. Na verdade, assim, tem ortodontista, existe, né, que não coloca contenção. Aí, nesse caso, fica complicado, né? A gente sabe que a contenção é o que vai conter o nosso tratamento. Então, a gente pode usar desse pressuposto. Agora, se tu finalizar teu tratamento e mandar o paciente embora, com certeza vai voltar, né? Então, com a contenção, isso aí pode estar no contrato, tá no contrato. A contenção tem que ser usada E, para sempre. E chama o teu paciente, chama ele tá. eventualmente, fala, Esse conceito 90 dias é do Código do Consumidor. Código Não de é, Defesa do não, Consumidor. não tem nada a ver com odontologia, não tem nada a ver. É o padrão geral do Código do Consumidor, é isso. Mas é que é ele que rege a prestação de serviços, né? Então, os advogados é isso, é ali que eles vão colocar o nosso tratamento para procurar o dano, o nexo causal, no caso, Ah, legal. entendeu? Se tu pensar uma restauração também é 90 dias, né? Mas o paciente quer que dure mais tempo. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor é 90 dias. É muito complicado. Eu, às vezes, me pego mastigando umas coisas duras e eu, meu Deus, né? Como trabalha a boca e fico pensando, nossa, o paciente tá cheio de prótese, como é que não cai tudo na hora? É complicado.
Aqui eu vou falar do vício oculto, né? Então, o tempo de arquivamento dos nossos prontuários, tá? Pelo resolução do CFO de 92 é 5 anos. Por outro parecer de 92, são 10 anos após o último atendimento. E crianças, 10 anos após completarem 18 anos. Só que tem o vício oculto, que é aquela, na verdade, os tratamentos, por exemplo, a restauração caiu depois de 3 meses e o dentista não reparou, o paciente tem 5 anos para entrar com o processo, tá? Então, é a partir da percepção. O vício oculto, vocês vão ver agora adiante um caso de uma paciente que depois de uns 30, 40 anos viu um problema no tratamento ortodôntico. Aí, se o dentista, depois de 10 anos, jogou o prontuário fora, ele não tem como se defender. Então, vou mostrar aqui para vocês o caso do vício oculto, tá? Então, a paciente é uma motociclista, foi entrar no estacionamento, se desentendeu com o rapaz da catraca, a catraca desceu e ela bateu de boca. Tava com um capacete coquinho, tá? Houve fratura da tábua óssea superior e inferior e os dentes foram para palatina e lingual. Então, foi isso. Daí ela entrou com processo contra o estacionamento. Aí aqui são as imagens logo depois que reduziram as fraturas. Ó, desculpa, eu tô mostrando com o dedo. Aqui tá a contenção, tá? Então aqui estão as imagens. E vocês já sabem o que aconteceu com esses dentes, né? É bem nítido. Então, na defesa do estacionamento, eles alegaram que se as raízes dessa paciente estivessem íntegras, talvez o dano tivesse sido minimizado. Se os dentes tivessem a raiz do tamanho adequado, claro, talvez não, talvez tivesse fraturado a raiz, poderia ter sido pior, mas o dente do paciente não estava íntegro. A paciente nem sabia dessas reabsorções e depois entrou com processo contra o dentista. Ou seja, isso é o vício oculto. Esteticamente, os dentes dela estavam bonitos e estavam funcionais, mas ela não sabia dessas grandes reabsorções que talvez propiciaram, né, que esse acidente dela tivesse sido mais grave. Ela teve que tratar o canal de todos os dentes. Aqui, vocês conseguem ver meu mouse, né? Aqui, ó. Dá para ver bem as fraturas. Então, isso é o vício oculto. Tratou esses dentes há mais de 30 anos. Se o dentista descartou o prontuário, de que forma ele vai se defender? Até porque ela também não tem os documentos. Esse é o tipo de paciente que pega essa radiografia e diz, ó, fiz um tratamento com fulano no ano tal e ele deixou minhas raízes assim. Por isso, deixa eu botei aqui do... Deixa eu ver. Aqui, ó, tempo de arquivamento para sempre, assim como as contenções. O uso da contenção é para sempre. Prontuário, ao meu ver, também. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação de danos. Então, assim, o paciente tem 5 anos para processar de um procedimento, iniciando a contagem a partir do conhecimento do dano, que foi o caso da paciente ali, que depois de 30 anos ficou sabendo do dano. Se o dentista tem os contratos guardados ou o prontuário, né, lá na época ela sabia que estava dando reabsorção, era uma movimentação grande, tudo bem. Agora, se não tem, não tem como se defender. Esse aqui é um caso de caducidade. O paciente, depois de 10 anos, entrou em contato com a dentista por causa dessa broca fraturada. Não tinha problema nenhum, mas ele percebeu e resolveu processar a dentista. Na perícia, foi verificado que o paciente tinha uma contenção. E aí, a parte da dentista, né, perguntou, quando é que tu fez esse tratamento ortodôntico? Faz uns 3 anos. Tu fez documentação? Onde é que tu fez? A dentista foi atrás da clínica. A clínica não tinha mais a documentação, mas ele disse, sabia que tinha uma broca? A clínica, querendo se defender, fez um documento alegando que há 3 anos atrás a broca estava ali, não tinha problema nenhum. Ou seja, o paciente perdeu porque ele estava dentro do prazo decadencial. Ou seja, ele sabia há mais tempo que tinha essa broca. Entenderam? Ele conheceu o dano há mais tempo do que o... E tem Claro, uma outra claro. pergunta aqui também, ó. O prontuário pode ser digitalizado, exemplo, fotos, ou tem que ser físico? Prontuário. Então, o prontuário digitalizado, eu já ouvi falar, na verdade, tu pode dar para o paciente,
e pega um recibo e tu digitaliza, e tu fotografa ele e guarda num arquivo. O problema é que arquivo, antigamente a gente guardava em CD, né? Imagina se nós tivéssemos nossos prontuários em CD, já não teria mais nem como rodar. Então, tu pode guardar em pendrive, em PDF, só que às vezes essas coisas também se perdem, né? Então, é válido até porque hoje em dia os processos são digitais, tu nem vai dar a folha, tu não vai botar a folha no processo, já vai ser digitalizado. Mas também tem o risco de se perder, mas pode ser. E eu já vi que em alguns casos, de até quando dá para o paciente, tu ter a cópia feita em cartório, mas isso eu já acho um exagero, nunca vi cópia autenticada, mas se fala. Aqui é um caso de planejamento, tá? O paciente buscou o dentista o ortodontista por causa dessa mordida aberta, e o ortodontista fechou a mordida dela, deixou ela assim. Aí a paciente precisava extrair os sisos. Na verdade, essa paciente, agora eu vou contar a história dela. Antes dessa situação, ela sofreu uma queda da própria altura e fraturou os dois côndilos. E ela foi para o hospital e colocaram, né, reduziram a fratura e colocaram as placas. E aí, depois de um tempo, ela não conseguia mastigar. Eventualmente, ela tinha dor, ela ia no hospital e fazia lavagem das articulações, daí só que ela não conseguia mastigar, foi num ortodontista que fechou a mordida para ela. Aí, quando ela foi tirar o siso, ela fez essa panorâmica e foi verificado que estava fraturado e precisaria ser corrigido isso. Está fraturado e essa aqui também não está bem posicionada. Só que para correção para fazer essa cirurgia, a boca da paciente tinha que estar nessa situação para ver o encaixe. E estava fechado. Então, esse foi o motivo. Então, também a questão de planejamento, né? Não foi bem estudado o porquê da mordida aberta. E provavelmente, como ela estava com essa situação, já havia essa fratura aqui. E aí a paciente agora, para fazer a cirurgia, tem que voltar à situação anterior. Então, toda a questão de planejamento. Aqui já um prontuário bem preenchido não ajuda muito, né? Então, questão do planejamento, olhar bem todos os exames, ter o histórico do paciente, a anamnese, né? Na anamnese, o paciente provavelmente vai contar o que aconteceu. Aqui eu acho que eu já falei, né? Prescreve em 5 anos a pretensão e reparação de danos. Como é que tá meu tempo? Acabando. Tranquila, Agora, 7h43 ainda. nossa, parece que para mim passou 5 minutos. Então, aqui, ó, toda a informação. Aqui é a obrigação de e-mail e resultado, tá? Então, toda a comunicação, tudo que a gente bota nas redes sociais nos obriga a resultado, tá? Então, mais adiante eu vou falar sobre isso. Outra coisa importante é nos contratos e quando a gente conversa com o paciente, botar as palavras em português. O artigo 31 fala disso, oferta e apresentação de produtos em português. E a nossa ortodontia tem bastante termos em inglês, certo? Então, sempre traduzir sobre mordida, desgaste interproximal, onlay, eu botei aqui, mas restauração indireta, alinhador, attachments, sei lá, botão em resina, agora já me faltou o nome. Então, no contrato, pelo menos, porque alguns pacientes chegam no processo depois e dizem assim, o paciente lixou os meus dentes, eu não sabia que ele ia lixar meus dentes. Aí tá lá no teu termo de consentimento stripping. Como é que ele vai saber que stripping é desgaste interproximal? E eles chegam com esses termos, lixou os meus dentes. Aqui, ó. Então, a obrigação de resultado ocorre quando o profissional assegura o paciente que será alcançado determinado objetivo. E isso vai muito com imagem, com rede social, muito, por exemplo, um profissional que trabalha com faceta, com aquele monte de sorriso lindo, e isso é obrigação de resultado. Obrigação de meio, a gente pode ter por conta do nosso contrato, termo de consentimento, né? Que a gente vai fazer o possível para melhorar aquele sorriso, para deixar alinhado, mas tem que ter, por exemplo, falar das reabsorções. No caso de um paciente que corre risco de ter mais reabsorção, a gente tem que parar o movimento no meio. Aqui eu conversei aquele dia com o Maurício, né, sobre o PinViewer, que você envia para o paciente. Então, aqui no caso, a gente tem um desenho, né, mas alguns programas, eles colocam uma foto, né, da previsão do tratamento no rosto do paciente. E aí, se tu entrega isso para o paciente vem lá na última consulta com aquela foto, né, mostrando que não ficou igual. Então, também tem que estar no contrato, no termo de consentimento, que tu vai tentar chegar naquele resultado.
Os elementos de responsabilidade, nós somos o agente, né? O ato de responsabilidade é o nosso tratamento, a ausência do dolo é que a gente não tem intenção de prejudicar, o dano é o problema que o paciente percebe e o nexo causal é a relação, é isso que vai liderar no processo, se o que tu fez realmente causou o dano ou não. Aqui é um caso de síndrome de Bell, tá? O paciente procurou consultório por dor muscular, o paciente fez a consulta de DTM, que é a manipulação aqui, né, da boca, e fez uma limpeza também. Depois de uns 3 dias, a paciente teve paralisia facial. Então, ela entrou com processo alegando que aquela consulta causou a paralisia facial. Aqui eu repito, então, o agente é o dentista, o ato de responsabilidade não tem prova que uma manipulação vai causar uma paralisia facial, ausência de dolo, o dano não foi, no caso, a paralisia, mas o nexo causal não tem relação. Esse caso está em andamento ainda, mas até não fazendo nada no paciente, a gente pode ser processado, tá? Isso aí provavelmente foi. Tem um comentário aqui sobre o viewer que você falou lá, né? Acho que Ah, enviando a simulação, né, doutora Patrícia? Acho que enviando a simulação para o paciente acaba gerando a obrigação do resultado. eu acho. Eu não, eu mostro. Só que alguns pacientes pedem, né? Mas pelo menos aquele ali é desenho, entendeu? E não é uma foto. Pior é quando tu enquadra esse sorriso no rosto do paciente e, ó, tu vai ficar assim. Eu acho que. Eu acho que, né, vou dar meu palpite aqui, né? Depois você vê se está correto, Júlia, se me corrige. Hum, Mas a questão de mostrar para o paciente isso daqui é um objetivo, né? Até indo para aquela linha de ou vender, entre aspas, venda. resultado, né? O que acontece quando eu trato com alinhador que é diferente de brackets, né? O alinhador, ele só vai funcionar se o paciente usar por 20, 22 horas por dia. Então depende do uso, da colaboração do paciente. Eu não tenho como afirmar se o paciente está usando ou não. E eu acredito que é por isso que não existe não existe processo de resultado com alinhadores dos Estados Unidos, o país do processo e tudo mais. A gente não vê esses comentários, porque existe, para a execução desse resultado, existe a necessidade da colaboração do paciente, que eu não tenho como adquirir prova, não tenho como. É difícil, eu não sei se faz sentido isso ou não, que daí nos tiraria entre aspas, medo de encaminhar essa imagem para o paciente. A questão da ortodontia, tanto do alinhador como o uso de elástico, eu sempre boto o paciente, usou elástico, ai, não usei, acabou, eu sempre boto, acabou o elástico, não usou, alinhador, ai, tá usando só de noite, eu sempre coloco no prontuário isso, porque lá adiante, quando der um problema, vai estar assinado pelo paciente, sabe? Esse tempo só tava com uma paciente que não estava usando, eu anotei, e aí depois tem um dente que não encaixou direito. Ela disse, não, mas eu tava usando. Deu, não, mas que tu me disse que tu não tava usando, sabe? E depois eles dizem que estão usando. E aí entra a história, né, do documentado, né, tá no prontuário, isso daí vai ajudar muito, Documentado. né, vai ajudar É, muito. e um documento muito importante é o WhatsApp também. Porque daí, sei lá, o paciente não tá usando. Manda uma mensagem aí, fulano, tá usando mais? Ai, não tô usando. Tá ali, tá no WhatsApp, entendeu? Ou não, tô usando, sabe? O WhatsApp é uma ferramenta para tu usar junto com o teu prontuário, porque ela também tem a ordem cronológica junto com o teu prontuário. Ai, não vou na consulta. A ortodontia tem muito disso, né? Faltou consulta, o tratamento atrasa. Aí teu tratamento que tinha previsão de 18 meses vai lá para, sei lá, 20, 30 meses, Sim, né? Então é isso, bem importante. sim, muito importante. E o agente, ó, quando não está habilitado, é exercício legal da profissão e ato criminal. Negligência, imprudência e perícia, acho que todo mundo sabe, né? Então, aqui vou falar rapidinho de um caso de negligência, que também nos processos entra isso, a negligência, imprudência e imperícia. Então, aqui é a forma que são apresentados os documentos, ó, tem uma piscina ali atrás. Então, essa paciente buscou para ortodontia, a clínica fez o contrato para ela de ortodontia e foi verificada uma cárie aqui. Fez o contrato de ortodontia, removeu a cárie, deu exposição pulpar, foi para o endodontista,
que acabou fraturando o instrumento, na remoção acabou perfurando o dente, a paciente perdeu o dente, tá? Mas a questão é que a negligência onde está? Que o tratamento de canal foi começado com essa radiografia panorâmica, que a gente não enxerga a luz dos canais. Então, esse caso, ela tinha um termo de consentimento de orto, que falava só da orto, e acabou perdendo um dente que não tinha termo de consentimento e também não foi feito de forma adequada. A primeira periapical que apareceu foi do instrumento fraturado, tá? Deixa eu ver. Esse aqui rapidinho de negligência de orto também. Então, paciente periodontal. Paciente periodontal pode iniciar o tratamento ortodôntico desde que controlado. Essa paciente tinha muita dor. E o dentista, não é nada, não é nada, escova mais os dentes. Foi num outro profissional que extraiu os dentes e encontrou esse elástico intermaxilar. Então, a paciente periodontal, né, tinha uma bolsa aqui, ou talvez até a própria inflamação gerou a bolsa, estava com um elástico. Isso aí é negligência, porque na consulta a gente tem que investigar, o dente está doente, tem doendo, tem que sondar, tem que radiografar. Nesse caso não ia aparecer não é elástico, o elástico de para afastar, ele é radiopaco, esse aqui não é. Mas tem que sondar, tem que tentar procurar o problema do paciente, porque senão ele vai em outro profissional e outro profissional vai encontrar o teu erro, né? Aqui no caso foi um erro. A imprudência, ela é muito parecida com a negligência, tá? Aqui. Ah, não, esse aqui não é. A imperícia é quando o paciente não é o profissional não é capacitado, tá? Então, aqui os dentistas mais atuais, eles até podem fazer implante. Eu não posso, porque na minha graduação não tive implante, tá? Então, blefaroplastia feita por Hoff também. E aqui eu acho que é a última casuística de exercício legal da profissão. Aqui, no caso, é uma remoção de bracket feito por uma auxiliar de saúde bucal que acabou removendo todo o esmalte do paciente, tá? Aqui já tá com resina em cima, o paciente tinha dor. E esse aqui é um caso bem grave, tá? Porque isso aqui é até criminal, no caso. Até se fosse feito por um dentista, tá? Remoção de praticamente todo o esmalte. Que os tipos de processo, né? Então, procedimento comum cível é o processo geral, produção antecipada de prova e processo cautelar de tutela antecipada é quando tem o risco da prova se perder, ou seja, o paciente quer fazer um tratamento em cima, então ele precisa fazer a perícia antes de ingressar com o processo. E esse aqui é quando o dentista cobra o paciente está devendo, o dentista cobra e geralmente o paciente alega que não pagou porque o tratamento não estava bom. Então, aqui o prontuário, né? Tudo que a gente tem que ter. Então, tem que ter tudo assinado, termo de consentimento, contrato, foto, documentação ortodôntica, anotação da higiene bucal do paciente, principalmente nos casos de ortodontia com paciente periodontal, cópia e entrega do recibo, que às vezes o paciente também, tu tem que ter a cópia do recibo que o paciente entra no processo e diz, não, porque ele me cobrou 50 mil reais no tratamento ortodôntico e não me deu recibo. Aí tu tem a cópia do recibo, não, foi entregue o recibo no valor de, sei lá, 10 mil, entendeu? Modelo de gesso e identificação de cadáveres. Se o teu paciente morrer num acidente que ele precisa ser identificado pela boca, tu tem que ter esses documentos, tá? É uma obrigação da gente. Pode entregar, por exemplo, modelo de gesso ou modelo que é uma coisa que ocupa espaço, entregue e assina no prontuário, ó, entreguei para o paciente, que o modelo é das mais importantes para identificação de cadáver. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que parar, né? 8 horas. Aqui eu tenho um texto que eu posso enviar para vocês que é bem legal sobre os tipos de pacientes, tá? E o último caso é de uma paciente complicada, que a gente tem que ter o cuidado também com os pacientes que já chegam reclamando tratamento de outros profissionais, tá? Então, aqui é o caso de uma paciente também, que aqui na contestação o dentista fala, né? Paciente meio problemática. A paciente removia, vamos ver se eu tenho aqui. A paciente não deixava ele colocar os arcos, ela tinha consultado 4 ortodontistas, exigia que o profissional lhe entregasse as chaves ortodônticas para ativação dos expansores, arrancou as borrachinhas, isso que ela falou, né? Isso era a mensagem, pretende novamente cortar o fio de retração com alicate, então são pacientes problemáticos, a gente também tem que cuidar que depois vão dar problemas. Então, aqui o Código de Defesa do Consumidor, né? Recomendo para todo mundo que leia.
o Código de Ética Odontológica, o processo ético também, que a gente pode ser processado perante o conselho. É bem interessante ler, é só atuar de acordo com esses dois que dá tudo certo. E ter o prontuário bem. O seguro de responsabilidade civil, não sei se o Maurício quer falar alguma coisa. Uma coisa que tem, eu não sei se o pessoal que está aqui, né? Eu acredito que a maioria seja ortodontista. A gente tem a Abralo, né, Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, e a Abralo, para os seus afiliados, ela já oferece, né, você só se afiliar na Abralo, né, que eles oferecem curso e tudo mais, mas eles já oferecem o seguro de responsabilidade civil. Então, é um benefício aí que a gente enxerga com bons olhos, né? Tá afiliado, você tem uma segurança por trás. É uma É, segurança, eu tenho. Pode falar. sim. E assim, Júlia, é bem interessante essas colocações, a preocupação, né, que a gente tem que ter. Eu agora fiquei com uma dúvida a respeito da paciente que é problemática. Como que é a relação, principalmente código de ética, eu não querer atender o paciente? Eu, Tu po- como que vai nesse aspecto? Eu vejo que o paciente vai dar problema. O paciente tem um problema, vamos dizer, uma maloclusão significante, severa, e eu não vou querer atender, né? Pelo provavelmente condição de postura e tudo mais. Como que funciona isso? a gente só não pode negar de atender um paciente numa situação de emergência, tá? Se o paciente chegou numa situação de emergência no teu consultório, e, claro, se é um procedimento que tu faça, né? Então a gente tem a obrigação de atender. Mas tu pode sim te negar a atender o paciente, mas tem recursos antes, né, de tu dizer para ele que não quer atender. Tu pode ou falar para ele que o caso é tão complexo que tu não consegue, que tu prefere indicar para um colega, e aí tu redireciona esse paciente, ou muita gente faz a questão do valor, né? Coloca um valor exorbitante E para o torce para o paciente. paciente não aceitar. Mas a gente pode sim não atender um paciente. E aí, se tu tem essa dúvida, tu pode entrar em contato com o conselho. O conselho aqui do Rio Grande do Sul, ele é bem ágil, a gente tem contato direto, assim, se tu tem alguma dúvida em relação ao paciente, até durante o tratamento, né? Então, tu entra fala com o conselho, manda e-mail, explica a situação e eles te direcionam de que forma. Até é bom tu informar o conselho antes que tu vai fazer isso, porque esse paciente pode querer te incomodar perante o conselho também. Mas só em situação de emergência que a gente tem a obrigação de atender o paciente. E na questão de eu ter um aparelho fixo montado e ter aquele paciente que falta, que corta o fio, não usa elástico, eu canso do paciente. Eu não quero mais tratar. Como que Então, funciona essa tratativa? Eu apresento para ele, faço ele assinar que eu não vou mais tratar, tiro, removo os brackets e falo, se vira? não, tu tem que ter no teu contrato isso, sobre o abandono do tratamento. Se o paciente não comparecer por mais de 3 meses ou mais de 30 dias, daí tu estipula, Não, mas eu entendeu? não digo Ou nem não comparecer, né? Mas o paciente problemático, que quebra o aparelho, que Mas o cancelamento, tu tem que ter uma cláusula de cancelamento, tanto por parte do paciente, o paciente pode cancelar o tratamento, por tais motivos, porque ele pode simplesmente, né, não tenho mais dinheiro, ele pode cancelar. Então, no teu contrato tem que ter isso, mas também tem que ter a possibilidade de tu cancelar. O paciente não está comprometido com o tratamento, o paciente quebra brackets, porque na verdade isso aí acaba desgastando o tratamento e é o que mais adiante vai gerar o processo. Então, tu tem que ter isso no teu contrato antes para poder falar para o paciente, ó, a gente vai ter que rescindir esse contrato porque tu não está cumprindo com a tua parte do tratamento. É uma situação bem complicada, mas é bom ter isso no contrato antes. E outra coisa que eu acho bem importante, uma época eu dava o contrato no dia que eu ia montar o aparelho. Agora eu envio por e-mail, porque o meu contrato ele tem 4 páginas, sabe? O paciente chega lá em cima da hora e ainda tem que ler. Eu faço ler, eu não faço só assinar. Então, eu envio por e-mail antes. Até porque o paciente disse assim: ah, mas eu não li, assinei, mas não deu tempo de ler. Não, mas eu enviei por e-mail antes, tu tinha condições de ler. Então, na verdade, tudo que é acordado antes funciona. Agora, se não tem contrato, não tem nada, diz assim: ah, eu não quero mais te atender, aí fica ruim para ti. uma coisa que eu ia falar é justamente isso, né? Levando em conta que eu tenho contrato. Esse, no meu caso, eu não ofereço contrato, não apresento, explico para o paciente no verbal, né?
E Eu daí fica faço. mais complicado eu encerrar um tratamento, né? Na verdade, eu mando por e-mail e aí a minha secretária dá o contrato e um lápis. Ó, lê, o que tu não entender, marca com lápis. E eu tenho uma paciente super problemática, que o contrato tá todo rabiscado. E aí, cada coisa que eu expliquei para ela tem a rúbrica dela do lado. Ou seja, foi uma paciente que deu problema, não. Eu já sabia que ela era para ser problemática, uma amiga me encaminhou para paciente problemática. Mas eu tenho o contrato, é cheio de rúbrica dela, em cada coisa que ela não entendeu. Então, é assim que a gente trata paciente problemático também, tá? Ele tem que ter certeza que ele leu e entendeu o teu contrato. Correto. Correto. Então, o relacionamento lá do primeiro slide, né? Então, é o relacionamento com o paciente, né? Ter tudo documentado e, né, ter respeito pelo paciente, mas também, sei lá, dar atenção para os problemas dele, de dedicar tempo. Assumir os erros, termo de consentimento assinado, prontuário bem elaborado. Não sei o que tu falou ali, a gente tá falando da obrigação de e-mail e resultado. Então, assim, quando não há provas, o entendimento é subjetivo. E de cada profissional, de cada juiz é diferente, né? Então, na verdade, a gente vai falar de que forma que a gente agiu, mas quem vai julgar entende talvez de uma forma totalmente diferente. Aqui também é um uma prova, né? Isso aqui não serve para nada. Isso aqui é de uma outra aula, porque não é de orto esse. Aqui estão as referências e meus agradecimentos, a doutora Thalita até combinou ó, com o nosso fundo. Um agradecimento especial para a EdTech, que me dá essas oportunidades. Obrigada a todos. E aqui é a minha finalização. Ó, cada dia é uma nova oportunidade de corrermos riscos na nossa profissão. Isso aí. Nossa, você finaliza me assustando. Você, Por isso você que eu põe o quase não faço smile, mais uma nada. frase assim, você me assusta. Mas é verdade, né? Certíssima, Isso que eu botei só certíssima. algumas coisas de horta. Eu trabalho em todas as áreas, tem bastante coisa de restauração, endo, faceta, ROF, tem bastante coisa que a gente aprende, assim. Legal. Patrícia Com mandou um comentário aqui, ó, que aula incrível. eu ia Ai, que falar a bom, mesma muito coisa, obrigada. gostei Agora eu vou olhar no demais. chat. Nossa, já tô vendo que eu vou ter que mudar um monte de coisa. Eu gostei demais, você Só foi bem direta, Júlia, foi bem legal, esclarecedor. E é o nosso dia a dia, né? Todo mundo tem que Sim, estar ciente. Essa frase para finalizar é perfeita. Acho Ai, que deixa eu falar para vocês que eu convidei a Vera Guevara e ela também é corretora de seguro aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então, obrigada, Vera. legal. isso, eu acho que é algo que a gente não pode negligenciar, né? A gente tem que estar seguro, tem que estar atento a isso. Isso é muito importante. Sim, com A certeza. Vera até colocou aqui os contatos dela, deixa eu ver. Ah, É, legal. Ela eu comentou abri aqui isso, agora. isso, de veras, né? Legal. Sempre assinada. Aqui a Patrícia. Tô vendo agora. Então, tá. Olha, muito bom, Júlia, muito Obrigada. legal. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda tem Deixa tempo. eu, deixa eu falar A gente aqui da não Patrícia. deixamos, não deixamos a Júlia embora ainda. Não, aqui a Patrícia botou sobre tempo de tratamento. Eu sempre coloco o tempo de tratamento no meu contrato, mas eu coloco que faltas, quebra de bracket, essas coisas, pode aumentar o tempo de tratamento. E eu faço um preço fechado, e aí eu boto assim, na verdade, se eu acho que o tratamento vai durar 18 meses, eu boto ali 20, 22, e se o paciente não colaborar, eu posso cobrar o valor X a partir do mês tal. Isso eu coloco também, tá? Eu nunca faço um planejamento ortodôntico a perder de vista. Eu sempre boto um início e um fim. Isso é bem importante para o paciente. E aí, claro, se ele não cumprir, eu cobro. Muito bom. Muito bom. Raio-X se deteriora, eu não faço mais raio-X no consultório, tá? Eu só peço raio-X digital. Eu tenho raio-X no consultório, mas deteriora, principalmente com os reveladores de hoje em dia. Estou vendo aqui, tá? Acho que a gente foi te falando também ali na hora. É.
Não, é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar de odonto legal. Quando quiserem de novo, podem me chamar. Só que vai ser meio repetitivo, né? Não, Com mas a certeza. gente pode chamar para outras situações, mas muito legal. Sim. Parabéns aí pela apresentação. Acho que é super válida, todo mundo está ciente, é uma apresentação atual, bem legal. Uhum. Obrigada, viu, gente? Obrigada por aceitar o convite, doutora. Teremos mais oportunidades aí para falar também com você de outros assuntos. A Júlia Tá vai bom, falar muito de bracket obrigada. também. É. Muito obrigado, Boa Júlia. noite, Obrigado a gente. todos. Tá, boa Obrigada. noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.